Melhor e Mais Justo de hoje fala sobre como evitar que a crise internacional abale mais a estrutura da economia brasileira. Especialistas apontam que as políticas econômicas e monetárias do Brasil podem não ser suficientes para manter a estabilidade se a crise no continente europeu, sobretudo, se prolongar por muito tempo. Ao que parece, muitas primaveras passarão até que a economia europeia seja capaz de reflorescer, voltar aos trilhos. Na opinião de vocês, no longo prazo, o que surtiria efeito? Como se proteger, por exemplo, do câmbio artificial adotado por alguns países e manter, ou mesmo ganhar competitividade no mercado internacional? Max, como é que tem rolado essa discussão no movimento sindical? Quer dizer, apenas, digamos, como que você disse, o movimento sindical, os trabalhadores têm que se organizar cada vez mais para serem protagonistas no enfrentamento dessa crise. Como é que vocês têm discutido, então, por exemplo, ganho de competitividade, competição internacional, medidas de longo prazo, por exemplo, reforma fiscal? Há uma pauta dos trabalhadores, do movimento sindical, das centrais sindicais, na direção de, enfim, protagonizar esse debate na sociedade e pressionar a Constituição, a construção de políticas públicas? Sim, na verdade, né, um grande desafio para o movimento sindical é a gente se apropriar, né, desses debates, né, e chamando a discussão, chamando a responsabilidade, né, tanto do poder privado como do poder público também, né, porque a gente sabe que quando são tomadas algumas medidas, né, se você pega, por exemplo, quando o governo coloca alguma isenção, né, de algum imposto, né, para as empresas, cobrando alguma contrapartida, mas se não tiver ali o trabalhador organizado no local de trabalho, né, o sindicato forte, né, conhecedor do tema, para de fato fiscalizar e fazer com que aconteça de fato, né, a contrapartida exigida pelo governo, se a gente não tiver essa participação, essa inserção, né, você acaba ficando meio que vendido, né? Então a gente tem alguns episódios que você vê que tem uma medida do governo, muitas vezes não é cumprido pela empresa e não tem intervenção ali diretamente ali no local de trabalho, né? Então acho que é importante, o movimento sindical está bastante atento, está se apropriando desses debates e está fazendo, né, a discussão e as ações necessárias em cada local de trabalho, né? Silvestre, nessa direção, tem uma pergunta de um telespectador nosso, do internauta, na verdade, mandou a pergunta antes do programa, que é o Leandro Soares. Ele perguntava o seguinte: até que ponto a estrutura sindical no Brasil está preparada para fazer esse debate, inclusive na prática, né, diante da crise, por exemplo, na negociação sindical com os patrões, né, com as empresas e tal. A gente tem um exemplo agora na GM de São José dos Campos, aqui no estado de São Paulo, onde houve um tensionamento das relações entre a empresa, a GM, e o sindicato ligado ali a uma central com lutas, que, digamos, é uma central sindical menor, mas mais radicalizada, digamos, né? E ali há um tensionamento, inclusive, com a ameaça e talvez já com a condição de concretizar 1.500 demissões, né? Os trabalhadores, em sentido geral, porque você pode dizer, olha, certos setores sim, no Brasil, em que a estrutura sindical está preparada para fazer esse debate, atravessar essa situação de maneira, como eu estava dizendo antes com o Max, protagonizando esse debate entre trabalhadores, empresários e governo? Olha, Luiz, primeiro queria chamar a atenção para o seguinte: o movimento sindical brasileiro, na minha avaliação, é um dos mais dinâmicos do mundo. Se nós olharmos para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia, né, com todas as eventuais mazelas que nós podemos ter no Brasil, as dificuldades, eu acho que o movimento sindical também, e pese também a própria estrutura sindical, o problema é que nós não temos a prática, a cultura da negociação coletiva no Brasil, né, concretamente. Nós negociamos, o Max, né, que é um companheiro aí, sabe muito bem disso,
nós negociamos aquela negociação tradicional de database, mas quando se trata de discutir a estrutura das empresas, a questão do emprego, da inovação tecnológica nos processos produtivos nas empresas, você conta nos dedos quais os sindicatos têm esse poder de negociação, né? Esse sindicato aqui, por exemplo, é um deles. Então, eu diria que... Sindicato dos metalúrgicos do ABC. Eu diria que não é um problema quer dizer, não é a estrutura sindical, né, que inviabiliza negociações desse caráter, ou seja, a negociação efetiva entre capital e trabalho olhando o processo produtivo, né? Então, eu acho que a estrutura sindical dá conta. Agora, eu queria só comentar algumas coisas aqui em relação um pouco que você falou aí, no eventual prolongamento da crise, né? Evidentemente, se a crise se prolongar muito, a crise na Europa, nos Estados Unidos, enfim, os reflexos na economia brasileira certamente serão mais intensos, né? E muito provavelmente as medidas que o governo tomou e vai tomar, quer dizer, as que estão pelo menos anunciadas, talvez não sejam suficientes para fazer frente a isso. Então, eu acho que aí nós teríamos que mexer. Por exemplo, o Brasil precisa de uma reforma tributária, né? Tributária e fiscal ou só tributária? Eu acho que nesse momento a prioridade seria uma reforma tributária, que você mexesse... Mas não é essa que está no Congresso. Não. Eu digo, uma reforma tributária que primeiro, simplificasse, né, a nossa estrutura tributária, do ponto de vista dos impostos. Segundo, uma estrutura tributária, uma reforma tributária que contemplasse a progressividade. Ou seja, quem ganha mais, esse sim tem condições de pagar mais, e quem ganha menos, pagar menos, e outros não pagarem, porque, né? Só para dar um exemplo, eu acho que isso é muito ilustrativo. Por exemplo, quando um grande empresário vai ao supermercado e compra 1 quilo de açúcar, ele paga o mesmo que um trabalhador que ganha R$650, por exemplo. Então, esse eu acho que é um dos pontos chaves, né? E que é uma dificuldade que todos nós acompanhamos do Brasil fazer, né? Por exemplo, as medidas de desoneração da folha de pagamento não deixa de ser tentativas, remendos, né? Todos nós acompanhamos, sabemos que é difícil a discussão da reforma tributária, mas eu avalio como uma questão fundamental, né, para o Brasil, então, Eduardo estava entre dizendo, outras. É preciso, mas não é essa reforma que está no Congresso. Qual reforma e como fazê-la? É possível? Quer dizer, precisa acentuar, intensificar a crise. Quer dizer, a gente precisa estar com água no pescoço para gerar condição política para fazer uma reforma como essa, porque há muito tempo ela é debatida e pouco se faz. Aliás, talvez tenha se feito muitas mudanças, né? Aquilo que a Dilma já declarou recentemente, falou, olha, a reforma tributária, fiscal, ele faz de maneira fatiada. Se você chega com um pacote inteiro, não acontece. Como é que você vê, Eduardo? Olha, eu vejo assim, o primeiro ponto, o Brasil ficou 25 anos sem crescer, estagnação econômica, desde 1990 até meados da década passada, 25 anos. Ajuste fiscal, corte. A partir de 2006, especialmente a partir de 2006, até recentemente, nós temos crescido. O crescimento voltou para a agenda do governo. Isso é um fato fantástico, tá certo? E nós enfrentamos a crise de 2008 de maneira anticíclica, etc. Hoje, avançamos. Hoje, o crescimento não é muito significativo, mas em relação ao que está acontecendo no mundo, tá certo? Não é algo... É um fato positivo a situação do Brasil. Eu acho que essas reformas, o que eu acho importante? Não perder esse ciclo de crescimento. Esse ciclo de crescimento mostra que houve, na verdade, uma posição do governo, uma articulação positiva com a área social, com o emprego, salário mínimo, as políticas universais, a seguridade social, etc. Nós não podemos perder isso. Muito bem. A hora de fazer mudança é onde a hora que está com água no pescoço? Não. A hora de fazer mudança é agora. Tá certo? A questão que você colocou, a competitividade. A competitividade basicamente é juros e câmbio, tá certo? O governo, positivamente, através do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, forçou os bancos privados a baixar os juros. Mas a Selic no Brasil ainda é muito alta, tá certo? 7,5% a taxa Selic no Brasil é elevadíssima. Hoje a taxa de juros no mundo é negativa.
Tá certo? Então, há um espaço enorme para você abaixar a taxa de Selic. Acho que esse é um campo importante. Do ponto de vista do câmbio, também eu creio que há um espaço, já melhorou bastante, o câmbio chegou a 1,50, hoje está 2, mas há um espaço para que o câmbio, nesses momentos, você tem que adotar medidas protecionistas. Tá certo? Se precisar, tá certo? Não pode ter câmbio flutuante. Tá certo? Se precisar, você tem que ter uma medida que defenda o país. Tá certo? Outra questão importante, a competitividade das empresas. Tudo bem, o governo melhorou o câmbio, baixou as taxas de juros, mas eu acho que está havendo uma discussão de que a competitividade das empresas tem a ver com encargo social. Isso, do meu ponto de vista, é uma falácia. Tá certo? Um equívoco. É um equívoco. Por quê? Porque os salários no Brasil são baixos e os encargos sociais no Brasil não são elevados, como se diz. Tá certo? Ora, quando você faz a desoneração da folha de pagamento, da contribuição patronal para a Previdência Social, de 20% em alguns setores, e parece que agora a tendência é ampliar isso para outros setores, já estão falando na desoneração do PIS, na desoneração do COFINS, pessoalmente, eu fico um pouco preocupado, porque essas são as fontes de financiamento da saúde, da Previdência Social, da Previdência Rural, da assistência social, do FAT, do seguro-desemprego, tá certo? Olha, eu estou quebrando mecanismos de financiamento que foram construídos em 88 e que ajudaram a esse ciclo recente do crescimento, tá claro? Então, esse é um ponto preocupante. A reforma tributária é importante, como você me perguntou? Claro que a reforma tributária é importante. É fundamental. Agora, o que é fundamental numa reforma tributária no Brasil? Quem paga mais, quem ganha mais, paga mais impostos. Né? O sistema brasileiro, desde a ditadura militar, é o contrário. É regressivo. É regressivo. Nós temos que ter um sistema progressivo. Então, você tem que ter uma base maior do imposto de renda, você tem que ter imposto sobre grande fortuna. Há uma série de medidas que estão aí. Agora, existe uma proposta de emenda constitucional no Congresso Nacional, que é a PEC 233, que não enfrenta a questão da regressividade, tá certo? Que vai criar um imposto sobre valor adicionado, que é o IVA, mas vai extinguir o PIS/PASEP, vai extinguir o COFINS, vai extinguir a contribuição sobre o lucro líquido. O que são esses impostos? São as fontes de financiamento da política social, tá claro? Então, eu vejo com muita preocupação essa reforma, a reforma tributária que está no Congresso e que me parece que o governo, como é difícil fazer a reforma tributária, você acaba fatiando, tá certo? E com relação a uma última questão, Max, a questão ao movimento social, ao movimento sindical, etc., eu creio que eu não estou vendo no ponto de vista do movimento social, só para provocar aqui o nosso companheiro, né, uma atitude, por exemplo, clara com relação às desonerações. Né, as exonerações da folha de salário, por exemplo. Tem vários setores que apoiam essas exonerações. Né? Então, eu vejo que, enfim, acho que o Brasil avançou bastante, há um espaço para avançar mais, nós não podemos perder essa articulação que houve positiva do ponto de vista do crescimento. Tem várias questões que nós temos que enfrentar, juros, câmbios, a questão tributária, financiamento, tem várias questões. Né? Então, acho que esse é o momento para avançar nesse sentido. Minha preocupação com as exonerações e com a reforma tributária que está no Congresso. E não vejo um movimento sindical, para provocar mesmo, tá certo? Não vejo um movimento sindical colocando essas questões na agenda. Né? Deixo aqui para você, para te provocar. Vai lá, Max. Não, acho que legal, assim, na verdade, primeiro o movimento sindical e a estrutura do movimento sindical, como já foi bem colocado aqui pelo Silvestre, né, as dificuldades que tem, né, de fato, para fazer as ações efetivas, né, tanto é que pega a CUT, né, foi criada lá na década de 80 e foi reconhecida pelo governo agora em 2008, né, então já é um grande problema que vem enfrentando. Agora, bem na linha que o Silvestre colocou, que é a sua preocupação, e ela é verídica, sobre o que está sendo discutido, né, da reforma sindical, que está lá no governo. Né? Agora, a CUT tem a sua proposta de reforma sindical, né, que vai nessa linha. Reforma tributária. A reforma tributária. A reforma tributária, né, e está colocada lá. Agora, sim, o movimento em massa, entre as centrais sindicais, né, envolvendo todo o movimento social,
Você tem razão na sua provocação, que a gente precisa colocar de fato uma ênfase maior aí nesse tema. Na verdade, desculpe interromper, eu vejo essa questão da desoneração com muita preocupação. Isso a todo dia está nos jornais, cada vez. E eu não vejo vozes do movimento social, pelo menos na grande imprensa, na mídia, no debate nacional, se colocando contra. Eu fico muito preocupado com essa postura. Muito pelo contrário, né? Quer dizer, na Alguns grande imprensa apoiam. eu tenho visto vozes de apoio. Não, a grande imprensa toda apoia. Então, mas pegando as vozes do que vem do movimento de trabalho, elas só pegam as vozes que vêm de apoio, né? Estão me avisando que o nosso tempo no segundo bloco estourou, então eu vou fazer mais um rápido intervalo e a gente volta já já, não sai daí.